Para se tornar este líder excelente, Moisés precisou de quê? Ser líder é uma tarefa fácil? Será que um líder ele surge instantaneamente? Ou será que ele é forjado no processo do tempo? Para que Moisés chegasse a ser este líder excelente, levou quanto tempo? Estas e outras questões estaremos vendo a partir de agora em mais uma lição do terceiro trimestre de 2018. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes e te convido a você vir comigo para, em mais uma lição, nós analisarmos e pensarmos junto em mais essa lição da editora Betel, aonde nós estamos nesse trimestre comemorativo, aonde estamos aí estudando no tema da nossa lição para este trimestre, Israel, 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. E a lição de hoje é a lição de número 3, que trata de Moisés, um líder por excelência. O nosso texto áureo se encontra em Deuteronômio capítulo 34 e o versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. A nossa verdade aplicada nos diz: diferencial na vida de um líder está em sua submissão à vontade de Deus e o desejo de ter comunhão com Ele. O objetivo da lição de hoje é mostrar, apresentar e extrair. Mostrar o cuidado de Deus para com Moisés desde o seu nascimento. Apresentar o comissionamento de Deus para Moisés e extrair lições para efetuar uma liderança debaixo da vontade de Deus. Os nossos textos de referência se encontram em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Irmãos, Deus levantou Moisés para inaugurar um novo ciclo na história do povo de Israel. Um tempo de liberdade e de conquistas. No entanto, foi necessário Deus trabalhar em sua vida. Bem, o nosso primeiro tópico vai tratar aí a respeito do nascimento de Moisés. Vem acompanhado aí de 3 subtópicos: a educação de Moisés, a fuga de Moisés e a família e a profissão de Moisés. Sobre o nascimento de Moisés. Na última lição, nós destacamos que a ação humana ela não pode e nem tem condição, nem a ação humana, nem a ação de qualquer espírito imundo, o mais poderoso que seja, tem a condição de parar o operar ou o projeto de Deus. Falamos também da forma milagrosa, da forma providencial que Deus agiu para conduzir o libertador de Israel até ao Egito.
Enquanto o monarca egípcio queria fazer do rio Nilo cemitério aonde estaria sepultando as crianças hebreias, Deus usou ele como uma ponte que conduziu o libertador de Israel para dentro do Egito. Em Êxodo capítulo 2, o versículo 10, nós vamos observar aí que a filha de Faraó estava ali se banhando. Dentro do plano histórico desta passagem, tem toda uma história a respeito da família do faraó egípcio e da sua filha, que nós vamos nos limitar em dizer que ela precisava de dar ao rei do Egito um monarca, um faraó, e ela não estava podendo. Segundo dado histórico, ela estava ali no Nilo, clamando a um deus egípcio, pedindo filho. Quando ela ouve o choro de uma criança, manda sua ama ir até aquele cesto, pegar aquele cesto e trazer aquela criança. Quando ela abre aquele cesto, ela vê Moisés. Imediatamente ela se apaixona por aquele menino. Ali do lado nós vemos aquela jovem de aproximadamente 15 anos de idade, e se aproxima dela e diz: olha, se a senhora quiser eu vou arrumar uma ama para cuidar dessa criança. E ela disse: então arrume. Imediatamente ela foi atrás de Joquebede. Quem sabe Joquebede, querida, estava ali desesperançada, triste, abatida, na incerteza de saber o que acontecera com seu filho. Porém, Deus livrou Moisés de ser transformado em comida de crocodilo para ser levantado futuramente como o libertador de Israel. De repente, Miriam chega na sua casa, fala para sua mãe: mãe, corre aqui, aconteceu assim, 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 assado, e as duas vão até a beira daquele rio. Aquela princesa então pega Moisés, sem saber, dá no colo da sua mãe, assalaria a sua mãe, e a partir de então, Joquebede passa a cuidar de Moisés. E nesse inteirinho de tempo, Joquebede vai ensinando Moisés tudo a respeito o básico dos ensinamentos hebreus que ele precisava de receber. E com certeza, querido, no ensinamento básico, Joquebede pode ter chegado até Moisés e falado de Gênesis capítulo 15, aonde Deus fez uma promessa a Abraão e diz para Abraão que o povo dele seria escravo em terra estranha, em terra alheia, e durante 4 gerações, e após isso Deus levantaria um libertador e os resgataria, tiraria do Egito. Joquebede agora vê essa situação acontecer através da vida do seu filho. Nasce agora essa esperança de que Moisés poderia chegar ao trono do Egito e ali ele trazer libertação, alívio para o povo egípcio. O nome de Moisés, ele está ligado à raiz hebraica, que quer dizer tirado. Há aí alguns que questionam se Moisés não teve um nome antes. Porém, nós vamos observar que não, porque Joquebede, com aquela criança de 3 meses, estava na incerteza de saber o que ia acontecer àquela criança. E foi exatamente a filha de Faraó que deu a Moisés este nome, que pela raiz hebraica significa exatamente isso, tirado. A trama do monarca egípcio, nós sabemos que começou primeiro com a ordem que ele deu às parteiras.
Não conseguindo, ele tirou essa responsabilidade das parteiras e lançou sobre as mães. Mais uma vez Deus dá entendimento e sabedoria. Joquebede não desobedeceu ao monarca. Ela jogou o filho dela no Nilo, como ele mandara. Porém, nós não podemos nos prender só ao pano histórico de toda essa história e ficarmos maravilhados com a história no sentido das ações humanas, dos acontecimentos humanos, mas nós precisamos entender que por trás desse pano histórico estava o agir de Deus para que mais um processo deste projeto que foi projetado por ele antes mesmo da fundação do mundo viesse ser concluído. Ele havia dito para Abraão que o seu povo seria escravo, mas que depois de 4 gerações ele se levantaria e traria libertação para esse povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós vemos aí, então, a intenção da família de Moisés e dele próprio, na esperança de que Moisés pudesse ser, então, esse libertador que viria trazer libertação para o povo de Israel. Em seguida, então, nós vamos ver aqui a formação de Moisés, que vai desde a sua criação, aonde ele recebeu as primeiras informações básicas com sua mãe Joquebede, a educação que ele recebeu no Egito até o momento da fuga ao Egito. Este primeiro círculo, desde a primeira infância de Moisés até os seus 40 anos. Aqui nós temos uma primeira preparação por parte de Deus. Nós vimos, meu querido, que Moisés, sem entender, sem saber, estava sendo preparado por Deus para ser o libertador de Israel. Ele não estava errado de todo em pensar que Moisés seria aquele que Deus levantaria para trazer libertação para o povo de Israel. Porém, não da forma em que eles pensavam, mas sim da forma que Deus estava projetando, porque o povo seria tirado de dentro da nação egípcia, da escravidão egípcia, pela mão forte e poderosa de seu Deus. Não podemos esquecer, meu querido, que nós estamos aqui trabalhando nesse primeiro ponto sobre o objetivo de mostrar o cuidado de Deus para com Moisés desde o seu nascimento. E é exatamente o que nós viemos já comentando nesse primeiro tópico. A ação divina para que o propósito dele se cumprisse e este cuidado de Deus para com Moisés. Pois Moisés, ele seria o homem que Deus levantaria para ser o libertador de Israel. E como eu acabei de falar, Moisés, ele estava sendo preparado por Deus para se levantar como um grande líder de Deus para trazer libertação para Israel. Aqui nós vamos aprender que os fins espirituais jamais eles são alcançados por meios carnais. Não adianta a gente tentar apressar os desígnios de Deus. Tudo vai acontecer, tudo vai ser feito, as coisas vão acontecendo do jeito de Deus, no tempo de Deus, no tempo em que o Eterno determina. Em seguida nós vamos ver aqui vai abrir o segundo ciclo, porque nós sabemos que Moisés estava ali já sendo preparado
pela faculdade egípcia da época, e a Bíblia vai nos informar, através do Estevão, que Moisés ele foi instruído em todas as ciências do egípcio e era poderoso em suas palavras e obra. Porém, um dia Moisés decide visitar os seus irmãos. E ali a Bíblia vai dizer que ele vê um egípcio maltratando um hebreu, não aguenta. Creio eu que ele foi ali tentar apaziguar, o negócio deve ter fervido de maneira errada. Acabou que Moisés cometeu um crime com um agravante, com ocultação do corpo. Ficou por aquilo mesmo. No outro dia, ele continuando ali o seu passeio no meio de seus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele viu 2 de seus irmãos hebreus discutindo, brigando. E aí ele vai ali tentar apaziguar aquela situação. O que acontece? Ele é apontado. Vai querer nos matar como matou o egípcio ontem? E ali caiu um medo sobre Moisés. E Moisés pensou que ele já estava sendo descoberto pelo faraó. E a Bíblia vai dizer que ele foge para uma terra distante, terra de Midian. Midian era o nome da cidade do 4º filho de Abraão com Quetura. Logo após a morte de Sara, Abraão se casou novamente e teve alguns filhos com Quetura. Só que você vai estudar na história e você vai perceber na história dos midianitas que, apesar deles serem meio-irmão de Isaac, meio-irmão de Ismael, vinda de Abraão, a cultura deles, o costume deles era totalmente diferente dos hebreus. Mas foi para ali que Moisés foi encaminhado por Deus para, em mais uma etapa, ele ser trabalhado para se tornar esse grande líder que Deus estava levantando. Ali então ele adquire, família, o seu sogro Reuel, sacerdote de Midian, dar como esposa para Moisés a sua filha Zipora. Zipora, por sua vez, dá a Moisés 2 filhos. Gerson, que simbolizava a sua peregrinação em terra estranha. E Eleazar foi o seu outro filho. E ali agora Moisés passa a cuidar do rebanho do seu sogro Jetro e passa a viver naquela terra. Não sabia ele que Deus estava trabalhando para que ele assim fosse levantado como esse grande libertador do povo de Israel. Ali, naquela casa sacerdotal, Moisés passa então a conviver com a religiosidade, coisa que ele não teve tempo de receber lá com a sua mãe, e também não teve esse encontro na nação do Egito, porque no Egito ele estava sendo preparado em toda a ciência egípcia para ser um monarca do Egito. E aqui em Midian ele tem esse encontro. Aqui o nosso comentarista identifica isso dizendo que caracterizando assim a sua formação multicultural, que mais tarde o possibilitará na estruturação de uma nação. Então, querido, dentro desse primeiro ponto, nós já temos aí esses 2 ciclos de Moisés, da sua primeira infância aos seus 40 anos e dos seus 40 anos aos seus 80 anos, aonde Deus está forjando em Moisés este líder, do qual nós vamos ver aqui em seguida, falando a respeito do comissionamento
de Moisés. Ali, no meio daquele deserto, Deus marcou um momento específico para se manifestar a Moisés. Porque até então Moisés só tinha ouvido falar deste Deus, do Deus criador de todas as coisas, do Deus dos hebreus. Agora, Moisés está no deserto cuidando das ovelhas de seu sogro. De repente, ele olha para uma sarça, um espinheiro, um arbusto de mais ou menos 1,5 metro, pegando fogo, e o fogo não se consumia. Moisés, então, ele tem um monólogo consigo mesmo. Conversando consigo mesmo, ele diz: eu vou me virar para lá e vou ver o que é isso. Chamou a atenção de Moisés. E quando Moisés se vira, do meio daquela sarça, do meio daquele fogo, sai uma voz que diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Ali foi o primeiro contato de Moisés com Deus. Ali foi aonde Moisés começou a entender que todo esse processo que ele vem passando durante esses 2 períodos era nada mais, nada menos do que Deus preparando ele para que ele pudesse ser este libertador de Israel. Mas mesmo assim, Moisés ainda fala para Deus: eu não tenho condição, eu não tenho sabedoria. Todo aquele conhecimento que Moisés tinha adquirido durante parte desses primeiros 40 anos, todo esse conhecimento que ele tinha adquirido no Egito, tinha fugido ali no calor escaldante do deserto. E Moisés, ele mesmo vai dizer que era um homem de língua pesada, não tinha sabedoria. E aí Deus vira para Moisés e diz: Moisés, quem foi que deu ouvido ao surdo? Quem é que dá olhos ao cego? Quem é que faz o mudo falar? Sim, eu vou enviar Arão contigo, mas tu serás para Israel como Deus, e Arão será o profeta. E dali Deus começa a revelar a Moisés, começa a manifestar a Moisés sinais, e diz para Moisés ir até a Faraó e se apresentar a ele em nome do Eu Sou. E ali Moisés então ouve esta chamada, recebe esta chamada. Aqui nós temos por objetivo, neste nosso segundo ponto, apresentar o comissionamento de Deus para Moisés. Mas daqui também estaremos extraindo algumas lições importantes. Aqui nós vamos aprender que todo líder, ele precisa ter claro a chamada que Deus faz em sua vida. Nós vamos ver a convicção de quem nos chamou nos mantém de pé e na certeza de que seremos vencedores. Nós vamos aprender que os intempéries e as lutas, os desertos do crente, é o crisol, é o forno do qual Deus está forjando em nós o seu caráter, o seu jeito, a sua forma. E é nesse deserto é que somos experimentados e desafiados em nossa chamada. O que faz a diferença nessa chamada é conhecermos a vontade de Deus. E só podemos conhecer a vontade de Deus por meio da meditação e da obediência à sua palavra. E em uma vida dedicada a Deus em oração. Em seguida, nós vamos ver que não basta somente ser chamado. Precisamos de ir. Nessa ação deste comissionamento, o enviado, ele vai na dependência de quem envia.
Outra coisa, ele vai no tempo de quem o envia. Ele não pode se adiantar e nem se inquietar. Ele tem que entender que quem comissiona é quem envia, é quem capacita. Por isso é que antes de Deus chamar Moisés, Deus trabalha Moisés nesse período do qual nós já falamos ao ponto atrás. Para que Moisés, quando viesse ser levantado como líder de Israel, ser enviado como líder, ele aprendesse a ir na dependência de Deus e dentro do tempo de Deus. Pois a missão é do enviado, mas o comissionamento é do enviador. E é ele quem sabe o tempo certo, e para isso nós precisamos de paciência. E paciência para quê? Para saber esperar o tempo de Deus. E saber esperar o tempo de Deus não é tarefa fácil. Foi o que nós falamos aqui no começo. Não é uma tarefa fácil você ser um líder ao modo de Deus, mas é preciso esperar com paciência o momento de Deus em nossa vida para sermos enviados. Além disso, devemos estar debaixo de liderança e só assim seremos bem-sucedidos e faremos a diferença por onde quer que o Senhor nos enviar. Por isso, nós temos que aprender que as lutas, as tribulações, as aflições, elas são importantíssimas nas nossas vidas, querido. Porque cada vez que nós passamos por situações como essa, nós saímos dali com experiência, com esperança e paciente para continuarmos nessa batalha vencendo. Um bom líder, ele precisa ter paciência. Em seguida, nós vamos ver aqui a questão da consciência da sua missão. Aqui nós vamos entender que nós não podemos perder o foco da chamada, do comissionamento do qual o Senhor nos chamou. Veja que Moisés, ele foi formado em 2 períodos. Primeiro período em que ele passou desde a sua primeira infância até chegar à formação egípcia, e o segundo período aonde ele passa todo esse processo ali em terra estranha, em Midian. Durante isso, Moisés vai pegando a cultura hebraica, a cultura egípcia e uma terceira cultura. E como nós vimos aqui, o nosso comentarista dizendo, Moisés, ele estava sendo preparado, uma formação multicultural, para mais tarde ele ter todo esse entendimento para a estruturação de uma nação. O que nós temos visto nos dias atuais, que muitos eles têm deixado a vocação, deixado a chamada. Por quê? Porque mudou o foco. Não é mais o foco de antes. Moisés, ele estava sendo preparado nos mínimos detalhes para marcar a história de Israel. Por isso que ele se manteve ali no foco, na chamada, com aquela chama divina ardendo dentro dele. E é o que falta nesses muitos. Que a nossa oração seja a mesma a do nosso comentarista. Que Deus nos ajude a manter o foco e a chamada
da divina vocação acesa, ardendo em nossos corações. Um líder, ele não surge instantaneamente. Um líder, ele é forjado por Deus durante um tempo, um período. Deus não vai pegar qualquer um e colocar tamanha responsabilidade se antes esse qualquer um não recebeu o preparo da parte de Deus. Moisés, ele foi um grande ícone de liderança para o Velho Testamento. E com Moisés nós aprendemos que um líder, ele precisa ter, conforme o 3.1, tempo para Deus. Isto fala da nossa entrega e dedicação. Como já disse, envolve reflexão, estudo, meditação na palavra de Deus. Envolve tempo de oração, envolve vigilância. Como bem disse a nossa verdade aplicada, o diferencial na vida de um líder está em sua submissão à vontade de Deus e desejo de ter comunhão com Ele. Não podemos nos esquecer, meu querido, que para este terceiro ponto nós estamos trabalhando o objetivo de número 3, que é extrair lições para efetuar uma liderança debaixo da vontade de Deus. É o que nós estamos vendo aqui, tendo Moisés como exemplo, extraindo da vida dele essas lições que nos desperta para a ação, para a conduta, para o formato de um líder segundo o coração de Deus. 3.2, amor pelos seus liderados. O que isso quer dizer, meu querido? É que nós temos que ter, ou aqueles que lideram, têm que ter a mesma postura de Moisés. O ponto vai dizer aqui que Moisés, ele era totalmente devoto em amor ao povo de Israel. Ao ponto, querido, dele colocar em xeque a sua chamada, a sua salvação, a sua comunhão com Deus. Ele vai dizer assim, olha, agora pois perdoa os seus pecados, se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Um líder, ele tem que estar próximo de seus liderados e não distante. Por isso, nós precisamos olhar para o nosso modelo maior. Não é Moisés. Moisés também nos serve como exemplo de um bom líder, mas o nosso modelo maior é Jesus Cristo. E Ele nos deixa a lição. Ele entregou a sua própria vida por amor de sua igreja. E o apóstolo Paulo nos exorta que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto falando à igreja e para o líder então. É como vai dizer aqui o rei Salomão, traduzindo, um líder, ele tem que procurar conhecer o estado de sua ovelha e pôr o seu coração sobre a sua ovelha. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui é a questão do dispenseiro. Um líder, ele precisa entender que ele é dispenseiro e não dono. Dispensa fala do local aonde nós buscamos alimento, seja em um quartinho, seja dentro de um baú, seja dentro de um armário, seja dentro de uma caixa. É aonde nós buscamos o alimento para o fortalecimento, para o crescimento, para o desenvolvimento.
O líder, ele precisa ser esse dispenseiro, que sempre que o seu liderado for até ele, ele tenha alimento para trazer crescimento, desenvolvimento e fortalecimento para o seu liderado. E não um dono, um Saddam Hussein, um ditador, igual nós temos visto aí, em muitos que parece que é dono da igreja, que parece que é dono da ovelha, dá uma ordem e se não cumprir aquela ordem, meu Deus do céu, coitado da ovelha, coitado. O líder, ele tem que entender que a ovelha tem dono, ele simplesmente é um mordomo deste dono, desta ovelha, e ele terá de prestar conta com Deus qualquer hora dessa. Então, Moisés, como vai dizer aqui, era um líder dispenseiro e não um líder dono. O líder dispenseiro, ele administra segundo a orientação divina, diferente do líder dono, que toma decisões pautadas em suas habilidades pessoais e interesse próprio. Podemos ser dedicados ao trabalho como Moisés e ainda assim cometermos erro, pois liderar pessoas é interagir com pessoas de diferentes personalidades e isso requer flexibilidade. Por último, um líder, ele precisa ser humilde. Aqui vai falar na questão dele ter a humildade para ouvir conselho, tratando da ação de Jetro, que veio visitar a Moisés e viu o labor árduo de Moisés em ter que julgar todo aquele povo. Como o nosso comentarista destaca aqui, logo ele observou que Moisés teria sérios problemas, tanto físicos, como de enfermidades, como espirituais. E ali Jetro chama Moisés e diz para Moisés: olha, rapaz, por que tu não separa aí das tribos de Israel capitãos que eles fiquem sobre 10, sobre 100, sobre 1000 e eles julguem ali as causas pequenas do povo e traga você somente as causas mais difíceis de serem julgadas? Moisés deu ouvido a este conselho e seguiu este conselho, e com certeza a vida de Moisés ela foi bem melhor a partir daquele momento. Nós estamos tratando aqui da questão de extrairmos lições para efetuar uma liderança debaixo da vontade de Deus. E aqui mais uma, a lição da humildade. O líder ele precisa ser humilde e, como vai nos dizer aqui o nosso comentarista, entender que ele precisa parar e ouvir. Ele não lidera sozinho, ele não consegue fazer todas as coisas sozinho, ele não consegue fazer todas as coisas sozinho, ele precisa de Arão e de Ur para pegar na sua mão direita, para pegar na sua mão esquerda, para juntos eles irromper na obra do Senhor e o reino de Deus ele continuar crescendo na medida que Deus quer que cresça, até que chegue o momento de consumar todo esse processo. Termino com as palavras aqui do nosso subsídio, aonde diz: a liderança segundo o sistema mundano é marcada pelo pragmatismo e conveniência. No entanto, o serviço para o Senhor Deus e o seu reino deve ser feito com integridade, firmeza, constância e amor.
Precisamos ser fiéis às ordens do nosso Deus. A consolidação da nossa liderança não vem pelo aplauso e o louvor terreno, mas sim pela aprovação divina. As consequências da desobediência à voz de Deus são desastrosas. Que possamos ser submissos e obedientes à voz divina. Moisés foi um homem escolhido por Deus para exercer uma liderança diante de um povo que estava em formação. E através da sua jornada de vida, aprendemos que o Senhor Deus possui o seu modo de trabalhar na vida de um líder, a fim de que o mesmo exerça com excelência os seus propósitos. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo te abençoe. Ficamos aí, então, até a próxima lição, aonde estaremos tratando a respeito das 10 pragas e a justiça de Deus no Egito. Te convido aí a você deixar o seu joinha. Você que está vendo o vídeo pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva aí, ajude o nosso canal. Comente o nosso vídeo, querido. Deixe o seu comentário aí, se você gostou, se você não gostou, o que você achou, o que deixou de achar. Compartilhe esse vídeo nas suas redes, ajude o nosso canal, tá bom? Até a próxima.